Então, muito boa noite a todos, né? Nós estamos aqui mais uma vez para mais uma semana de estudo, né, do Livro dos Espíritos, hoje com essa companhia maravilhosa, que é a companhia do Celso Andreoni, que eu amo muito, ele sabe disso, né? Então, para darmos início ao nosso estudo de hoje, eu vou ler uma página do livro Religião dos Espíritos, né? Que foi ditado pelo Emmanuel, que eu também amo muito, né? E psicografado pelo Chico Xavier. Então, a página de hoje é Felicidade e Dever. Foi trazida na reunião pública de 13 de julho de 1959, e é a questão 922. Então, Emmanuel traz para a gente assim: a procura da felicidade assemelha-se, no fundo, a uma caçada difícil. Taxando-a por dom facilmente apresável, há quem a procure entre os mitos do ouro, enferrujando as mais belas faculdades da alma na fossa da usura. Quem a dispute no prazer dos sentidos, acordando no catre da enfermidade. Quem lhe supõe a presença na exaltação do poder terrestre, acolhendo-se à dor de extrema desilusão, e quem a busque na retenção do supérfluo, apodrecendo de tédio em câmaras de preguiça. Não há felicidade, contudo, sem dever corretamente cumprido. Observa, pois, o dever de que a vida te incumbe. Vê-lo-ás, hora a hora, no quadro das circunstâncias, na fé que te pede serviço, no serviço que te roga compreensão, no ideal que te pede caráter, no caráter que te roga firmeza, no exemplo que te pede disciplina, na disciplina que te roga humildade, no lar que te pede renúncia, na renúncia que te roga perseverança, no caminho que te pede cooperação, na cooperação que te roga discernimento. Por mais agressivos se façam os empeços da marcha, não te desvies da obrigação que te recomenda o bem de todos, sempre que puderes e quanto puderes, seja onde for. Porque te mostres leal a ti mesmo, é possível que a maioria te categorize à conta de ingrato e rebelde, fanático e louco. A maioria, no entanto, nem sempre abraça o direito. Não podemos esquecer que no instante supremo da humanidade, ela, a maioria, estava com Barrabás e contra o Cristo. Cumpre assim teu dever, e tomando da terra somente o necessário à própria manutenção, de modo a que te não apropries da felicidade dos outros, estarás atingindo a verdadeira felicidade, que fulge sempre, como bênção de Deus, na consciência tranquila. Emmanuel sempre maravilhoso, né? Então, ele traz para a gente que é possível, sim, a gente ter felicidade, desde que a gente se atenha às questões dos deveres, né, que nos são próprios, e que a gente pare de prestar atenção na vida alheia e cuide da nossa, que é o que realmente viemos fazer aqui. Maria Helena, dê para a gente a sua prece, que eu tenho certeza que você treinou hoje o dia todo. Tá certo. Vamos lá. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em teu nome para continuarmos o estudo do Livro dos Espíritos. Que a espiritualidade amiga nos ajude a compreender aquilo que iremos estudar e que nos esforcemos para vivenciar esses ensinamentos no nosso dia a dia. Assim, querido mestre, pedimos permissão para iniciarmos o estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, nesse momento, a palavra é toda sua, Celso. Muito boa noite a todos. Boa noite. Agradecemos a Jesus a oportunidade de trabalho. Cristina, você está no meu coração da mesma maneira que eu estou no seu. Então, nós, Movimento Espírita, a primeira coisa que Jesus falava é que nós, cristãos que somos, seríamos reconhecidos por muito nos amarmos. Nós temos, assim, uma responsabilidade muito grande de fazer valer esse amor no nosso trabalho, na nossa união, em tudo aquilo que a gente faz, porque é isso que Jesus espera de nós.
hoje nós vamos conversar a respeito da parte 11 e 12 da introdução do Livro dos Espíritos. É interessante nós lembrarmos que as pessoas sempre observam que a introdução dos Espíritos, do Livro dos Espíritos, é, sim, extensa. E não há dúvida de que realmente seja. Mas isso tem uma razão de ser. A missão de Kardec era a de apresentar ao mundo uma nova filosofia espiritualista que precisava ser muito bem explicada, muito bem contextualizada, num mundo em que não costumava receber esse tipo de novidade, né? Nós sabemos que, para nós, o Espiritismo é uma atualização esperada do caminho cristão como consolador prometido. Então, essa missão requer muito cuidado e requer as pessoas certas, e vemos claramente em Kardec essa pessoa muito bem escolhida. Então, ele, por ser os primeiros tempos de uma filosofia espiritualista, Kardec, que era muito bom argumentador, ele sempre buscou mostrar claramente, se antecipando às críticas, se antecipando às observações, fossem de que natureza fossem, para mostrar claramente a seriedade da proposta espírita, como filosofia, como ciência e como um caminho devocional mesmo, né? Então, defender honestamente a verdade é uma coisa que requer, assim, um certo cuidado, mas até diante de pessoas que tratam a verdade de uma forma muito leviana, como nós sabemos, né? Então, era preciso explicar muito bem todas as coisas. Essas duas partes da introdução falam da identidade dos espíritos. Então, isso cerca uma série de questões, e nós destacamos dessas questões 3 focos assim importantes, né? O primeiro foco diz respeito à riqueza que se apresenta quando nós identificamos num espírito, numa manifestação espiritual, alguém que já esteve no mundo encarnado. Isso é uma coisa assim muito importante, porque isso é uma constatação, e nós vamos desenvolver melhor esse raciocínio mais adiante. É uma constatação muito importante. A segunda questão é a questão de que os espíritos mesmos consideravam, em algumas situações, essa questão de identidade não importante. O que importa não é quem surgia, mas o que dizia, o lado moral daquilo que era dito, né? E a terceira questão são as situações na qual existe assim, uma predisposição para se negar qualquer coisa. Vejam, nós, até como espíritas, nós estamos acostumados a nós não somos orientados a não entrar em discussão, que não faz nenhum sentido. Mas nós notamos que as pessoas que criticam o espiritismo, e elas existem, nós bem o sabemos, elas não parecem muito interessadas na verdade. Muitas vezes elas têm o impulso da contestação. Aliás, nós conhecemos pessoas assim. Nesse mundo em que nós vivemos, às vezes nós estamos conversando com alguma coisa e a pessoa está atenta para buscar o menor erro naquilo que nós estamos falando para contestar. É o impulso da contestação, né? Então, nós
até interessante que nós aprendemos a lidar com esse tipo de coisa. Basta que estejamos sempre fiéis à verdade. Se nós somos fiéis à verdade, e se as pessoas não aceitam a verdade tal como ela se apresenta, nós não temos que nos preocupar com isso. Até, se me permitem uma breve digressão, é a história do preconceito, né? Preconceito é a invenção de que alguém é inferior para, por comparação, a pessoa se sentir superior. Mas a pessoa sabe que não é inferior. Ela sabe que não é aquilo que dizem dela, né? E a própria pessoa que fala sabe que ela também não é, mas o que ela quer é chatear. Então, nós não temos que, assim, nos importar com isso. O nosso papel é sermos honestos na defesa da verdade. Não só naquilo que nós dizemos, mas principalmente na coerência daquilo que nós fazemos. Nunca nos esqueçamos que nós temos a subida honra de nos dizermos cristãos. Isso é muito bom, né? É muito bom. Então, por conta disso, claro, somos falibilíssimos, mas a vida nos pede o exemplo e a coerência em relação àquilo que nós pretendemos ser, né? Kardec tem um livro chamado O que é Espiritismo. Vocês bem conhecem. Nesse livro, ele, que, como dizíamos, é um excelente argumentador, ele se antecipa a determinadas situações e cria um diálogo com um cético, com um crítico e com um padre. Nesse livro, que ele sabiamente fez a parte do Pentateuco, ele explica, quem quiser argumentar, quem quiser discutir, lê aquele livro ali. Por isso que não é um livro bom para que nós façamos estudos como esse, porque é um livro sobre argumentação. É um livro muito mais para quem não é espírita do que para quem é espírita, sim, embora seja sempre útil, né? Bom, passando para a parte 11ª, deixa eu me ajeitar aqui, vocês estão me vendo bem, né? Passando para essa parte, 11ª, ele começa ali falando que os críticos, os detratores do espiritismo, eles estranham que os espíritas sempre recebem pessoas famosas, pessoas de relevância social, e Kardec diz que isso é um erro, isso é uma análise muito apressada, né? Dizer que os espíritos fazem isso. E isso é próprio de quem busca viver aquele impulso que nós dizemos, né? O impulso da contestação. Procuram a menor coisa para dizer, você só fala de gente famosa. Não, muito pelo contrário. O número de comunicações das pessoas que não são conhecidas é tremendamente maior, evidentemente, né? E ele fala também a respeito do seguinte, também fala que eles também dizem que é uma coisa estranha que os espíritos, que são sabidamente ligados a pessoas que viveram e que tiveram muita importância, e eles estranham esse trato familiar que nós temos com esses espíritos. E Kardec explica que não há nada de estranhar isso. Os espíritos, eles são como nós, e na expressão de amor deles, eles nos tratam com todo carinho, com essa pompa, né, de se apresentar, dando-se muita importância. Isso não é coisa de espírito superior. Isso não é coisa de espírito que já atingiu um grau de evolução para quem isso deixa de ser importante, né? Nós nos lembramos de uma vez
que alguém pediu licença a Chico para dirigir algumas perguntas a Emmanuel. E ele disse que ia consultar Emmanuel a respeito disso, fez isso por pensamento, e veio a resposta. Se eu souber responder, quem estava respondendo era Emmanuel, né? Então, é muito claro que os espíritos eles se preocupam com o lado moral das coisas, os espíritos mais adiantados, né? Então, essa pompa de se dar importância e todas essas coisas, isso é complexo de superioridade das pessoas que vivem no meio físico e que acham que a relevância social é muito mais importante do que a relevância moral, né? Nós sabemos perfeitamente que o grande problema da humanidade não é político, não é científico, não é... O grande problema é moral, sempre moral, né? Quando nós descuidamos do lado moral das coisas, tudo fica muito mais difícil, tudo fica muito mais estranho, as coisas ficam sem solução porque dependem de solução moral. Como confiar nas pessoas que não se importam com o lado moral das coisas, né? Então, nós entendemos de forma muito grata. Outro dia, acho que eu já comentei isso em algum lugar. Nós estávamos ouvindo Haroldo Dutra falar e ele dizia da gratidão de sermos espíritas. E nós temos que ser muito gratos mesmo, porque é algo que nos fala de perto a respeito da necessidade do desenvolvimento do senso moral, que é tudo de que nós precisamos para viver bem e corretamente, né? Seguindo, perdão, nós sabemos que nós vivemos num mundo muito materialista. Os materialistas, eles são mais preocupados com aquilo que parece ter um valor mais imediato para as suas vidas. Por isso que eles dão mais valor à relevância social, né? Então, nós entendemos que nós sabemos que os materialistas, quando eles deixam o mundo físico, eles se surpreendem de não poderem viver lá como viviam aqui. Eles se surpreendem de entender que a importância que eles tinham aqui não é de forma alguma a que eles têm lá, porque lá a importância é moral. Os espiritualistas, eles entendem como se vive lá e tentam viver aqui como eles sabem que se vive lá. Então, isso faz com que o nosso lugar no mundo seja muito diferente. Que bom seria, né? E, aliás, nós vamos chegar lá, nesse mundo de regeneração, em que as pessoas, de uma maneira muito mais ampla, vão compreender a relevância, a preocupação com o lado moral das coisas, e não com o lado social, né? E aí nós entramos na parte 12, que é mais extensa, e ele fala que um fato demonstrado pela observação é que os espíritos inferiores, muitas vezes, eles usurpam nomes de pessoas conhecidas e respeitadas. Nós sabemos que isso acontece. Aliás, isso está na base do tipo de obsessão que Kardec descreve no livro dos médiuns, que é a fascinação. É alguém que se passa por uma pessoa importante e tenta transmitir essa importância através do médium. Agora, por que é que esse médium... Sim, porque para que haja o fenômeno da fascinação,
isso depende da aquiescência do médium, não é? Sem a aquiescência do médium não há fascinação, né? Mas por que ele atende a isso? Por que ele crê nisso? Porque lá, na base do seu temperamento, existe o mesmo tipo de problema, que é o problema do orgulho e o problema da vaidade. Então, sempre que nós tivermos problemas com... nós percebemos que está havendo má influência, pensemos naquele que está sendo o intermediário dessa situação, porque os espíritos encontram lá a base de que necessitam para se manifestar dessa forma. Nós bem sabemos disso. Então, o que nós podemos deduzir disso é que, quando os espíritos usurpam nomes de pessoas importantes, eles não sobrevivem a um questionário de cunho moral. O que eles esperam é que se aceite a identidade deles, porque eles querem se dar importância. Eles saíram daqui vaidosos, permanecem vaidosos e orgulhosos e querem viver, né, essa situação. Então, buscam um médium que se preste a esse tipo de propósito, né? Então, a vulnerabilidade, nesses casos, ela tem raízes no orgulho e na vaidade. Mas são os próprios espíritas que dizem como é que nós podemos garantir que o espírito é quem ele diz ser quem é. Isso, às vezes, é um problema, porque os espíritos não trazem carteira de identidade para ser apresentada, né? Não há um registro nesse sentido que possa garantir para nós, encarnados, esse tipo de autenticidade da identidade. Então, como é que nós os identificamos? Evidentemente que é pelas palavras, por aquilo que eles falam, né? Por aquilo, pelo lado moral da comunicação. Isso que é mais importante de nós observarmos, porque se nós começamos a questionar muito sobre a identidade de um espírito, isso passa a ser um problema, não só para nós, como também para eles, né? E se o espírito fica querendo provar quem é, provar quem é, provar quem é, desconfiemos. Porque os bons espíritos, eles não necessitam, eles não sentem a necessidade de provar quem são. Eles querem ser ouvidos por aquilo que eles dizem, pelo lado moral daquilo que eles falam. Isso, quando se manifesta um espírito que nós conhecemos pessoalmente, aí sucede que nós podemos identificá-lo por aquilo que nós conhecemos dele. E aqui entra uma coisa muito importante. Às vezes o espírito, a pessoa, diante de um espírito que fala determinadas coisas, provando ser quem é, não que ele tente provar, mas pela própria fala, pela própria referência que ele faz das coisas, ele atesta que ele é quem diz ser, né? Então, nós temos muitas provas disso. Qual é a importância disso nesse contexto em que nós estamos discutindo essa questão da identidade? Lá no início, nós dizíamos que esse é um foco importante desse nosso estudo, porque quando nós reconhecemos num espírito alguém familiar, isso pode representar uma coisa muito importante. Havia uma médium chamada Dona Célia,
como era o nome todo dela? Célia do Carmo Silva. Ela tinha um centro aqui no Sampaio, e ela desencarnou já há um certo tempo, no início dos anos 90, se não me engano. Eu não sei exatamente quando. Eu estive lá. E ela era uma médium, assim, excepcional. Ela e Chico se gostavam muito. Mas ela... E como é que era o trabalho dela? Ela pedia para que os encarnados escrevessem para os espíritos. Então, eles escreviam, entregavam as cartas para ela. Ela, durante um certo tempo, ela passava analisando essas cartas e depois se marcava uma reunião para um determinado dia do mês, e lá ia todo mundo. Chegava-se lá de manhã, por volta de 8, 9 horas da manhã, só se saía de lá 5 horas da tarde, porque era o dia inteiro de muita coisa bonita acontecendo. Então ela pegava, ela sentava lá, e de repente vinha uma comunicação, ela falava: quem é fulano de tal? Da família de fulano de tal. E a pessoa levantava lá o dedo, era minha mãe. Aí ela falou: era, não é? Ela está aqui dizendo, aí dava detalhes de uma série de coisas. Eu vi isso. Quando eu dei por mim, eu estava me lavando em pranto. Por quê? Porque ocorre uma coisa muito interessante. Quando a gente constata essas coisas de uma maneira inconfundível, nós chegamos à conclusão de que todo o caminho que a nossa fé seguiu era correto. Isso é muito importante. Outro dia nós estávamos em conversa, Ricardo, Alexandre Bulhões e eu. E Henrique Miranda também. Nós estávamos conversando e o Alexandre falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim: eu não preciso de provas para acreditar em espíritos. Eu sei que eles existem. Eu não preciso de provas. Então, olha como é que isso é interessante. Nós montamos a nossa crença pela racionalidade, pelo sentido moral daquilo que nós ouvimos. Nós entendemos, aprendemos todas essas coisas e nós acabamos de sentir no nosso coração que não pode ser de outra forma, que todas essas coisas são realmente profundamente verdadeiras. Mas quando a gente recebe ali uma prova cabal, irrefutável, de que aquela pessoa é quem diz ser, aquele ser que está ali se manifestando corresponde exatamente, corresponde verdadeiramente àquele ser que já esteve encarnado, nós sentimos assim essa certeza, é como se fosse um presente. Então a gente sente assim, então tudo isso que eu sinto, em que eu acredito esse tempo todo, é realmente constatável. Nós temos que entender que nós somos seres encarnados. Então, nós, como movimento espírita, nós trazemos para o meio físico, buscamos trabalhar no meio físico a realidade espiritual. Nós procuramos viver e falar e trabalhar e fazer tudo mostrando que a realidade espiritual é que determina os nossos destinos, não uma existência breve, cuja liberdade, sim, porque Deus nos dá liberdade de escolha quando nós viemos para cá,
cuja liberdade pode levar à falência de acordo com os nossos critérios, com as nossas escolhas. Então, é verdade que isso, muitas vezes, é o que, que pode ser que seja o que há de mais importante nas nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos trabalhando a realidade espiritual dentro de um plano que é físico, que nós estamos nessa dimensão física trabalhando a existência de uma dimensão espiritual. Nós trazemos para cá essas verdades com a nossa convicção, com a nossa fé, com a nossa palavra, com as nossas ações. Nós precisamos legar a nossa marca antes de sairmos daqui. Essa marca, a marca da cultura espírita, que fala sobre todas essas coisas. Fala da realidade espiritual que priva conosco durante os momentos de sono, nos influencia muitas vezes, na maioria das vezes sem o sabermos, mas que é patentemente verdadeira. Então, isso é importante, a identidade dos espíritos é importante nesse sentido, no sentido de trazer a confirmação de todas essas coisas. Mas nós sabemos que nem todo mundo pensa como nós, né? Nós sabemos que, muitas vezes, o que ocorre é justamente que as pessoas, elas esperam ser convencidas. Elas cruzam os braços, não, me prova que isso existe. Não, eu quero saber, e eu vou pesquisar. E no meio espírita tem muito disso. Quando nós saímos aí, Cristina sabe disso, a gente sai para trabalhar, nós encontramos pessoas que, pode ser que elas não verbalizem isso, mas nós sentimos um certo questionamento em relação às coisas que são ditas. E as pessoas estão ali como quem diz assim, eu estou aqui para ser convencido. Isso lembra muito aquela parábola de Lázaro e do mal rico, vocês se lembram, né? Lá no final da parábola, os dois morrem, o homem rico e Lázaro morrem, e que lá o homem rico pede para pai Abraão permitir que Lázaro molhasse o dedo na água para descedentá-lo, né? E Abraão diz que não, ele não pode passar para aí, você não pode passar para cá. Aí o homem rico diz assim, então, pelo menos, manda que Lázaro vá à casa do meu pai dizer para os meus irmãos, atestar tudo isso de verdade. Então, é como se muitos que desencarnam, quando percebem a realidade espiritual, dizem, puxa, as pessoas têm que... Meu irmão tem que acreditar nisso, os meus amigos têm que acreditar. Olha, isso é realidade. Aí o que Abraão diz? Não, eles têm a Moisés e os profetas, que os escutem. Quer dizer, nós temos aqui todos os recursos de que necessitamos, que são necessários para que nós percebamos a realidade da vida espiritual. Né? Não é o que nós estamos fazendo aqui. Nós que já sabemos disso, sentimos isso nos nossos corações, se nós podemos, por que outros não podem? Né? Aí o homem rico diz assim, não, meu pai Abraão, se um dos mortos for ter com eles lá, eles vão acreditar. Aí Abraão diz para ele assim, se eles não acreditam em Moisés e nos profetas, mesmo que alguém ressuscitasse dentre eles, eles não acreditariam. Porque, na realidade, crer é uma postura.
Os fatos, os fatos existem para ser analisados, mas a questão do bom senso, a questão nós acreditamos sem ver. Eu posso ter, de repente, aqui um espírito aqui do meu lado, estudando conosco aqui, eu não estou vendo nada, mas eu posso conceber que ele esteja aqui. Eu creio que... E o que dizer de uma pessoa que fez, não, mas eu não estou vendo nada. Eu só acredito naquilo que eu vejo. Aliás, é a cartilha da ciência acadêmica, né? Eles só acreditam naquilo que eles podem ver, tocar, sentir, cheirar. São sentidos físicos, que, na realidade, para eles, garante a verdade das coisas. Para nós, é uma profunda limitação, porque nós lidamos com fatos extrafísicos, nós cremos nesses fatos. Nós sabemos que nós somos seres que vivemos simultaneamente em outra dimensão também. Então, isso de Kardec fala, essa questão da identidade dos espíritos, daquele que pede provas, pede provas, pede provas, ele está ali muito descansadamente numa postura de quem só aguarda que as provas sejam irrefutáveis, para então acreditar. E qual é a nossa postura diante disso? Estão aí Moisés e os profetas, estão aí os livros, está aí o discernimento, né? Eu não preciso, como Alexandre disse, eu não preciso ver para crer. Eu sei que existe isso. Eu sinto isso no meu coração, eu sinto isso como verdade. E é isso, aí a gente descobre uma coisa muito importante. Por que é que Deus nos dá a liberdade de vir para cá sem essas provas cabais, constantes? Por que não aparece espírito aí à torta e direito para que todo mundo conviva com os espíritos e acredita na realidade espiritual? Dizem alguns, aí sim, aí eu acreditaria. Mas não. Se fosse assim, nós não tomaríamos a iniciativa de estudar, discernir, compreender a verdade pela evidência moral da verdade. Se fosse tudo evidente, se fosse tudo constatável, todo mundo pudesse pegar nos espíritos, esse negócio todo, opa, liga para o espírito aí para vir aqui. Se fosse assim, nós perderíamos a oportunidade de seguir esse caminho de fé que tem que ser construído por nós. Tem que ser, não pode ser construído, ninguém tem que provar nada para nós. Nós é que temos que chegar a essa conclusão. Nós não chegamos à conclusão sem ver. Claro, depois que nós constatamos que isso tudo é verdadeiro, isso tudo é bom, isso tudo é claro, até pela consequência moral de todas as coisas ditas, nós ficamos muito felizes de termos seguido aquele caminho de fé que nos trouxe aqui. Nós aproveitamos a oportunidade que Deus nos deu de fazer boas escolhas, porque se nós não tivéssemos, se fosse tudo provado, nós não teríamos essa escolha, nós não poderíamos ter essa oportunidade, né? Kardec fala de alguém que, se por acaso se apresentasse se dizendo ser Fenelon, né? As pessoas poderiam, se esse espírito que se diz Fenelon, se cometesse erro de ofender o bom senso e todas essas coisas, estaria mostrando que não é Fenelon. Mas se fosse alguém que dissesse as mesmas coisas que o Fenelon diria, se desse a entender as mesmas coisas que Fenelon daria a entender, que importa o nome?
E é isso, e aí nós entramos na pauta daquelas situações em que os nomes não interessam na identidade dos espíritos. O que interessa é o que eles dizem. Então, mas há a situação de que os espíritos podem chegar, os críticos podem chegar e dizer assim, mas se alguém diz ser uma pessoa e não é, isso não é uma falsidade, isso não está incorrendo numa coisa errada, porque o que acontece? Os espíritos, eles, depois que atingem um certo grau de superioridade, eles perdem as características materiais que caracterizavam as suas identidades. Eles até se agrupam mesmo, né? Kardec explica, se agrupam em famílias ou grupos, eles se juntam pela identidade das ideias. Então, o que importa ali são as ideias e aquilo que eles vivem, o planejamento do trabalho deles como espíritos superiores que são. Não importa mais os nomes, as características da personalidade que tinham quando eram seres encarnados. Isso não importa. E muitas vezes, por exemplo, quando nós, no momento do sufoco, nós elevamos o nosso pensamento e pedimos ao nosso anjo de guarda que nos defenda, dependendo da pureza dos nossos sentimentos, o nosso anjo de guarda nunca deixa de atender. Mas Kardec explica que todo anjo de guarda é um espírito puro. E geralmente é um espírito que cuida de um grupo. É até responsável pela evolução desse grupo. Ele atende quando nós o chamamos. Mas ele atende como? Vem de lá a vibração dele descendo hierarquicamente por todos esses espíritos que estão entre ele e nós. E muitas vezes o chamamento, nosso chamamento, é atendido por alguém que o represente. E é nessa situação que o cético, o crítico lá diz, mas espera aí, mas não é ele, o outro. Então isso não é. Como é que um espírito bom vai falsear isso? Então isso diz respeito a situações assim um tanto delicadas, né? Porque eles podem dizer que desde que os espíritos se purificam, as características distintivas das suas personalidades se apagam, como a gente disse. Os espíritos são atraídos uns para os outros pela semelhança das suas qualidades, formando grupos ou famílias. Dentre os espíritos superiores, que podem se comunicar, muitos não têm mais nomes conhecidos na Terra, mas tomam muitas vezes nomes que nos são familiares para que nós fixemos as ideias. Então, quando alguém chama por Francisco de Assis, quem atende o nosso chamamento é o Grupo Francisco de Assis, que tem um número incontável de espíritos. Vocês, médiuns aí que veem, vocês sabem perfeitamente bem que em muitas reuniões, muitos veem franciscanos, muitos veem clarissas e outras classes de espíritos. Eles vêm atendendo as orações que se fazem para Francisco de Assis e todos esses outros espíritos. Então, quer dizer, a identidade nesse caso é a identidade das ideias, do lado moral. Então, pouco importa o nome. O que importa é que aquele que está me atendendo, está atendendo o meu pedido, ele está fazendo exatamente como faria aquele mesmo a quem eu dirigi o meu pedido, o meu chamamento, né? Eu peço que vocês me desculpem, mas eu estou já
Acho que eu estou há um ano e meio saindo de uma gripe. Não sei o que acontece aqui, que ela perdura. É uma gripe obsessora, pelo visto. Ela insiste porque ela não... Ali é obsessão simples, mas é insistente. Fica ali, mas eu cuido dela. Então, quer dizer, agora, a coisa muda de figura quando o espírito está se manifestando, é um espírito inferior, se dizendo um espírito superior. Né? Um espírito... Então, quer dizer, o problema é que há quem creia. Kardec foi muito claro quando ele disse o seguinte: os bons espíritos, eles não se importam que nós questionemos as coisas, eles até preferem. Quando o nosso questionamento é honesto, não importa. Nós não estamos ofendendo esses espíritos. Nós estamos querendo saber se aquela situação ali é boa ou ruim. Olha, quem trabalha em mesa mediúnica aqui sabe que existe, às vezes, um problema. Problema, pode-se chamar isso de problema. Na realidade, não vamos chamar de problema, vamos chamar de questão, que é o seguinte. Às vezes nós estamos ali trabalhando e há uma manifestação e nós não sabemos o percentual de animismo daquela manifestação. Mas qual deve ser a nossa postura? Né? Será que esse espírito é esse mesmo? Ficar questionando? Não, vamos pensar naquilo que o espírito está falando. Vamos pensar naquilo que ele está trazendo. Se ele insiste muito em querer provar que é quem diz ser, essa insistência já é o sinal de que alguma coisa está estranha ali, então a gente trata desse jeito. Né? Agora, não é assim porque ficar perdendo muito tempo com esse tipo de questionamento. O que ele fala? Qual é a consequência daquilo que ele diz? Está sendo útil? Então, eu já aprendi, de certo tempo, a não fazer esse tipo de julgamento. Primeiro que eu não tenho capacidade de asseverar que aquela situação é autêntica ou não. Mas eu deixei de me importar com isso. Porque o que eu preciso é fazer bem o meu papel. Né? Se a gente está ali para fazer um esclarecimento da melhor forma possível, elevamos o pensamento a Jesus e fazemos aquilo que ele, sabemos que ele espera de nós. Mas ficar ali fazendo julgamento, falando um monte de coisa, aí é que a gente atrapalha a reunião. E quando os espíritos que coordenam espiritualmente aquela reunião veem que nós estamos nos comportando dessa maneira, eles nos ajudam, nos intuem, eles nos acalmam, eles nos tranquilizam, eles garantem a segurança daquela reunião. Né? Então, façamos a nossa parte. Não nos preocupemos muito. Olha, a internet está cheia de... Olha o que tem de coisa espúria na internet, vocês sabem disso tão bem quanto eu, né? Chico, ele passou a escrever muito mais do que os 400 e tantos livros que ele escreveu depois que ele desencarnou. Tudo é assinado por Chico Xavier. E aparece a carinha dele, Chico Xavier. Aí com erro de português, erro de concordância, esse negócio está lá, Chico Xavier, Chico Xavier. A gente vai se preocupar com isso. Quem tem que se preocupar é a pessoa que fraudou aquilo ali. Eu não me preocupo com isso, eu simplesmente não levo aquilo em consideração. Então, Kardec nos avisa, nos ensina
nos orienta sobre ser essa a maneira correta de nós lidarmos com a questão da identidade dos espíritos, né? Aqui nós temos o Livro dos Médiuns, capítulo 24, fala especificamente sobre a identidade dos espíritos, aquilo que importa para eles. Aí ele desenvolve melhor essas duas questões, 11 e 12, ele discorre ali e desenvolve melhor tudo isso. Julga-se os espíritos como os homens pela sua linguagem. Se alguém se apresenta como espírito conhecido valor moral e diz trivialidades e puerilidades, está claro que não pode ser quem diz ser. Mas se diz coisas dignas do caráter daquela personalidade, mesmo que não haja prova material disso, existe pelo menos a probabilidade moral. E é principalmente nesse caso que a identidade real se torna questão acessória. Aqui ele fala a respeito do seguinte: esses espíritos, que muitas vezes eles encarnam para nos auxiliar no nosso desenvolvimento, muitas vezes eles fazem um grande sacrifício, porque eles saem lá do plano em que eles vivem, eles se materializam para estar entre nós, para assumir uma identidade qualquer, para nos ajudar. Agora, eu fiz questão de pôr isso aqui no nosso estudo, mas imaginemos o sacrifício que foi para Jesus, sendo quem ele é, estar entre nós para nos orientar. Então, certamente que nós não temos nem como fazer ideia do que foi esse sacrifício, fruto do amor desse nosso governador celeste, para formar uma identidade terrena para nos orientar. Quando nós entendemos isso, quando nós percebemos isso, nós entendemos que qual a importância da identidade, né? O que importa, na realidade, é aquilo que o Espírito veio fazer aqui. Aquilo que o Espírito veio nos trazer. Não só ele, como nosso governador celeste, mas todos aqueles que estão entre ele e nós, que seguem o mesmo critério. Então, nós vemos dois lados nisso. Um lado que pede prova material da identidade para que possa crer, né? E o lado espiritual que mostra de uma maneira muito amorosa, pede para que nós pensemos na utilidade dessa identificação. E nós estamos aqui, nós pensamos nessas coisas. Então, tudo isso diz respeito à maneira como a gente lida com a verdade, né? Por que isso é importante? Quando vem um espírito e diz ser alguém, e nós entendemos pelo tipo de... Por tudo aquilo que diz, nós podemos perfeitamente aceitar que seja quem diz ser. Enquanto nós agimos assim, tem outro que diz assim: não está me provando que é quem diz. Não está me provando. Eu não acredito. Aí abandona
tudo aquilo. Não leve em consideração nada do que ouviu do Espírito, porque não existe prova de que seja ele. Por mais que Dr. Bezerra, por exemplo, tenha o dom da ubiquidade e possa se multiplicar na presença entre nós, porque eu nunca vi um espírito estar em tantos lugares ao mesmo tempo. Como isso? Mas não é para ser assim. Na realidade, Bezerra de Menezes, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, tem um grupo de espíritos representando ele. E que agem como ele agiria, falam como ele falaria. Então, mas aí tem sempre quem prefere questionar aquilo de não era porque não provou que era. Ciência, a gente não tem que ficar se perturbando com esse tipo de coisa, né? Fica claro, muito evidente para nós que ainda bem que nós já nos preocupamos mais com essa questão moral, aquilo que o Espírito apresenta, do que propriamente a prova cabal. E outra coisa importante da gente pensar também, imaginem vocês que vem um Espírito e está ali, ele às vezes assina ali um nome, e aí vem os encarnados e dizem, não, peraí, pergunta a ele se ele fez isso, se ele fez aquilo, porque assim ele prova que ele é mesmo. Como é que o espírito se sentiria diante disso? Né? Porque coloquemos-nos no lugar desse espírito. Como é que nós nos sentiríamos se alguém ficasse pedindo prova? Vamos dizer que nós, desencarnados, nós tivéssemos uma oportunidade para, através de um médium, nos manifestarmos e estarmos ali, como a gente vê acontecer, muitas vezes nas reuniões, dizendo um monte de coisa para nós. Aí vocês já imaginaram, se vocês fossem os desencarnados, se a pessoa quisesse fazer testes para saber se você é você mesmo, né? E você ficasse ali, como é que você vai ficar ali para provar? Não, você não fica ali, você se afasta. Como os espíritos também se afastam, eles não respondem nada e vão embora. Uma vez, depois, terminada uma reunião em que Divaldo falou, houve uma época em que Divaldo todo ano ele fazia um circuito aqui pelo Rio, que naquela época era o 5º CRE, né, Conselho Regional Espírita. Hoje em dia não é mais CRE, né, é seu. E ele aparecia ali na Hebraica para fazer uma palestra, que a gente sempre ia, e nós surpreendemos o diálogo num grupo de mocinhas que dizia assim, você viu, fulana? Fulano falando, nossa, que maravilha e tal, mas que coisa esplendorosa e tal. E o que ele falou? Ele falou, nossa, fulana, o que ele falou mesmo, hein? Então, quer dizer, às vezes, parece que a importância é a identidade, não é o conteúdo. Mesmo alguém encarnado entre nós, com um médium conhecido, ele fica ali, as pessoas prestam atenção à importância dele como médium, a fama dele como médium, que ele nem pensa nesse negócio de fama, mas o que ele fala, às vezes as pessoas não se dão conta daquilo.
E eu fiquei pensando muito nisso, porque o que importou foi o que ele falou, né? Não é simplesmente ele estar ali. No entanto, isso para as pessoas não é importante. Agora, esse modo de ser, as pessoas usam também quando se trata de espíritos que se manifestam, né? Então, o que importa para eles ali é a identidade. Quem é, quem não é, quem diz ser. Às vezes a gente vê aí na internet um monte de mensagem assinada por Ismael, o próprio Ismael, que cuida do Brasil, que Jesus pediu para cuidar do Brasil, está ali assinando uma mensagem e tal. Quer dizer, às vezes a gente fica pensando assim, tem como lidar com a questão da mistificação, né? Quando essa questão de mistificação é importante, é preciso que se fale disso, né? Porque, mas não é difícil a gente perceber isso. Quando existe ali como principal a questão da identidade, quando o espírito está se comunicando, ele fica o tempo todo querendo provar que ele é ele mesmo, ele é ele mesmo, ele é ele mesmo, desconfiamos. Os bons espíritos não fazem isso. Não sei quem falou outro dia a respeito de como André Luiz escolheu o nome. Perguntaram para ele qual era o nome dele, né? Daquele livro. Falou, como é o nome daquele menino ali? Como é que é o seu nome, André Luiz? É André Luiz, esse é o meu nome. Então, ele diz que ele escolheu o nome assim. Os nomes não importam. Importa o conteúdo, aquilo se fala. Agora, se alguém vem com o propósito de mistificar, vai procurar se valer da questão da identidade para asseverar ou tentar fazer isso, né? Então, não é muito difícil. Até é importante que nós compreendamos o seguinte: o que nos garante viver do lado da verdade é o nosso estudo, é como nós ampliamos o nosso discernimento, como nós fazemos desenvolver o nosso lado moral, nos trazendo critério para analisar qualquer coisa. Agora, se nós não nos preocupamos em estudar, mas simplesmente queremos viver o fenômeno, queremos viver aquela questão da identidade, dos espíritos importantes e todas essas coisas, nós vamos ser, por nossa própria incúria, desviados do caminho da verdade. Então, o primeiro critério que não é a identidade do espírito, mas quais são os elementos de que você dispõe para lidar com essa situação. De repente, você precisa trabalhar esses elementos. De repente, você precisa trabalhar esses critérios, porque esse que vai fazer com que você saiba lidar com toda e qualquer situação. Se a situação é falsa, você sabe lidar. Se a situação é duvidosa, você sabe lidar com aquilo. Se a situação é autêntica, você sabe lidar com aquilo também. Porque você estudou, você leu, você pode discernir melhor a respeito daquelas coisas. E os espíritos sabem disso. Os espíritos nos inspiram esse tipo de comportamento, de postura, de buscar conteúdo. Não existe coisa mais importante para lidar com o conhecimento do que o próprio conhecimento. Aí Jesus nos ensinou, quer que eles vá lá na casa do seu pai para provar a existência. Não, eles têm Moisés e os profetas que os escutam.
Nós temos elementos para desenvolver o nosso discernimento. Estudemos. Quanto mais nós estudarmos, mais discernimento nós teremos. Bom, eu planejei o meu estudo para abrir para perguntas agora, né, para a gente discutir dessa forma. Como vocês não precisam se preocupar com o problema da minha identidade, vocês podem fazer qualquer tipo de pergunta, que se eu não souber responder, eu vou dizer, não sei responder, vamos estudar para saber. Cristina. Então, na verdade, não seria assim bem uma pergunta, mas comentário. Um comentário. A questão da identidade dos espíritos, né? Porque hoje, né, até pela questão do advento da internet, nós somos sempre surpreendidos com algumas mensagens, especialmente de pessoas que foram assim, pessoas públicas, né, muito ligadas às artes, enfim. E nós tivemos a oportunidade, assim, foram 3 mensagens, na verdade, que trouxeram muita polêmica na época, né? Eu vou, assim, não vou citar nomes, porque como a gente vai fazer essa publicação desse vídeo no YouTube, é uma questão de estudo, mas certamente todo mundo vai ficar, assim, vai chamar a atenção dos comentários que eu vou colocar aqui. A primeira se refere a um acidente, né, de carro, em que a vítima acabou sendo arrastada pelo carro, né? Era uma criança na época. Eu me lembro disso. Pois é. E, posteriormente, nós tivemos 2 artistas, né, que desencarnaram por conta de overdose, e que também tiveram as suas mensagens veiculadas, enfim. Né? Um deles, inclusive, a parente, a prima, que também é da mídia, se manifestou e deu uma confusão danada a isso. Com relação a essa questão da identidade, diante de uma comoção pública, que foi o que aconteceu com as 3 mensagens, né? E isso trouxe, até dentro do meio espírita, muita polêmica, porque não houve, na verdade, assim, primeiro o critério de divulgação, que eu acho que foi assim, muito primário, né? Aquilo simplesmente vazou e a gente não sabe realmente como identificar a origem desse vazamento. E segundo, pela própria manifestação em si, porque em um dos casos, inclusive, uma pessoa do centro espírita onde se coloca que tenha sido recebida a mensagem, de uma dessas mensagens, a pessoa se colocou em defesa do médium, propriamente dito. Então, como é que fica toda aquela questão da gente perceber, de fato, assim, talvez não a identidade do espírito comunicante, mas assim, a veracidade daquela mensagem? Olha, primeiro a gente tem que entender o seguinte, vamos pensar juntos aqui, né? Você sabe bem, nós todos sabemos muito bem, a importância da fama para pessoas para muitas pessoas, as pessoas são muito sensibilizadas. A gente vê na televisão a referência que se faz quando a gente vê lá o jornal, né? Passa aquela manchete embaixo, eu já notei isso, faz referência a nome de pessoas que eu nunca ouvi falar, mas que, pelo visto, são famosas. Então, as pessoas, elas parecem muito sensíveis à questão da fama, da importância social e todas essas coisas. Elas parecem muito impressionáveis por uma coisa que trouxe assim, uma grande comoção, como é o caso desse menino que foi arrastado ali, e que falaram uma série de coisas. E quando o fato assim, cria uma grande comoção,
cria um espaço emocional em que as pessoas que são sensíveis a esse tipo de coisa querem conviver ali com aquilo. Isso é a lógica dessas manchetes que são sensacionalistas, né? Eles querem, muitas vezes você vê que aquele que dá a mensagem, ele quer criar aquela sensação, ele quer produzir aquele ambiente emocional em que as pessoas vivam aquela comoção, aquelas coisas todas. É o caso desse menino, né? Quando aconteceu aquilo. Então, por ter essa importância, quando fala que houve lá uma mensagem, as pessoas veem, olha, deu uma mensagem, e todas essas coisas, e tal, e dá uma importância, já está, aquilo é uma prova, olha o que aconteceu, por que aconteceu, o que aconteceu, e dá uma explicação lá. Eu acho que nós temos que viver essa situação com muita tranquilidade. Kardec dizia aqui, no início do nosso estudo, né, que ali no início da parte 11, que os críticos estranham muito que espíritos de pessoas importantes tratem assim familiarmente conosco. Então, a gente sabe que, na realidade, o que importa ali é a cordialidade. Então, se as pessoas são sensíveis ao sensacionalismo, o sensacionalismo vai impressioná-las. Se elas são sensíveis à questão da relevância que um caso como esse teve, se elas são mais sensíveis a isso do que a própria questão espiritual em si, e isso vai impressioná-las. Então, na sequência dessa situação toda, todo mundo vai ali viver aquela questão. Nós temos que entender o seguinte: o nosso mundo, antes de ser espírita, como é que era? Nós já tivemos a oportunidade de fazer alguns comentários a respeito disso. Às vezes, a religiosidade é de um determinado tipo. Então, é muito assim, impressionável pelo drástico, pelo milagroso, por aquilo que chama atenção, por aquilo que mexe com a emoção de alguma coisa. Nós já compreendemos as coisas de uma maneira mais racional. Não, isso não é ser insensível, de forma alguma. Isso é ser racional e compreender que nós temos que... Qual é o conteúdo de verdade disso? É importante... Primeiro, é importante a gente saber se aquilo é verdade ou não, né? Porque se é uma coisa boa, nós absorvemos aquilo. Se é uma coisa duvidosa, o tipo de, vamos dizer assim, de engajamento emocional que a gente tem com aquilo ali tem que ser relativo à importância daqueles fatos. Então, eu acho que a gente tem que tratar essas coisas todas que realmente ocorrem com muito mais frequência do que nós podemos imaginar, como coisas que mexem com o emocional das pessoas para pessoas que são sensíveis a esse tipo de questão, né? Se é verdade ou se não é, a gente não... Qual é o conteúdo daquilo que foi trazido? Trouxe algum tipo de lição? Tem algum conteúdo rico para ser aproveitado? Se não tem, não nos preocupemos com isso, né? Apenas lamentemos que, muitas vezes, muitas pessoas podem se demorar enganadas por esse tipo de situação. Mas elas estão vivendo de acordo com aquilo que as impressiona, né? Elas são impressionáveis pela questão da fama, pela questão da novidade, pela questão do modismo, pela questão da relevância que o fato teve por ter sido drástico, dramático e todas essas coisas. Elas vivem, elas gostam de viver aquilo ali. Eu me lembro que, na época, há muitos anos atrás, tinha um jornal
era o Dia, que era um jornal que era extremo, era o exemplo mais claro de sensacionalismo que a gente podia imaginar. Aí eu, rapazinho, passei na banca ali e vi a pessoa, parecia que bebia o conteúdo do jornal ali que estava estampado ali na banca, e ficava olhando de olhos arregalados, lindo, aquilo, olha lá, olha como é que o cara morreu e tal, não sei o quê. Falei, olha, cuidado aí que você vai se manchar de sangue. Aí o cara olhou assim para mim, indignado, eu quero viver a realidade, eu gosto de ver a realidade. Indignado com a minha observação. Quer dizer, eu quis brincar, talvez. Mas então existem, Cristina, existem pessoas que são sensíveis a esse tipo de comoção, né? Então elas acham ali que elas creem naquilo. Se diante disso nós ficamos pensando, será que isso é verdade? Será que isso não é? Será que já deu tempo? Se tiver uma coisa boa da gente fazer, fazer uma oração por aquele espírito, para que ele esteja bem, né? Porque, de repente, não é importante para nós saber se aquilo é verdadeiro ou não. O importante é a gente... aquilo não vai nos atingir, nos trazendo algum benefício. Então, eu acho que a minha postura é essa. A gente não deve dar muita importância a isso. É o mundo em que a gente vive. Um mundo em que a comoção é mais importante do que a razão, né? Oi? Alguém mais? Fazer alguma pergunta, alguma observação? Nós ainda temos tempo. Aproveita, gente. O Celso ainda é nosso até 9h30 da noite. Eu estou aproveitando aqui, companhia de vocês. Por favor, vocês podem ficar à vontade. Uma coisa que a Cristina falou, se depois ocorrer alguma questão, às vezes a gente se lembra depois, né? Muitas vezes a gente vai ficar pensando naquele estudo e ocorre alguma coisa. Aí vocês podem mandar, eu adoraria que vocês fizessem isso, porque quando a gente não sabe, a gente vai lá estudar, isso é bom, né? A gente vai estudando aquilo e a gente gosta muito desse tipo de questão. Eu acho bastante interessante, porque quando a gente fala assim, né, exatamente do que foi tratado hoje, que é a questão da identidade e também da mensagem, né, que vem dos espíritos, eu já tive a oportunidade de observar algumas casas que ainda têm assim, a prática da psicografia, né, na Interessante e isso. muitas vezes a gente vê que assim, os espíritos comunicantes são sempre espíritos daquilo que a gente chama de escola, né? É verdade. Dificilmente a gente vai ver lá o Chiquinho da padaria, por exemplo, não vai, né? Normalmente, né, a gente vê o espírito de escola. Então, assim, quando a gente... não que não seja verídico, não seja verdadeiras mensagens, não é isso. Mas a gente observa que, em geral, sempre são né, os espíritos que a gente, né, conhece como realmente espíritos de alta estirpe. E essa questão, acho que ela é importante ficar clara para a gente, porque a gente precisa se fixar na mensagem de fato, né? Qual é aquele conteúdo, né? É quase como fazer o crivo das 3 peneiras de Sócrates, né? E trazer isso para a gente, para a nossa avaliação. Porque quando se trata assim, de uma questão de muita comoção, como foram os casos que eu citei aqui, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa, de fato, avaliar é se realmente aquilo vale a pena, se realmente aquilo
é uma possibilidade, se existe a probabilidade de realmente ter sido daquela forma, e trazer para a gente, né, dentro daquilo que a gente estuda, dentro daquilo que a gente conhece, o que de fato seja relevante. Né? O que aquilo me acrescenta? O que aquilo de fato contribui para o meu entendimento, para o meu aprendizado? Isso eu acho importante, porque nós hoje não temos, não, há algum tempo atrás, até a gente sabia que existia um grupo de espíritas, de médiuns, não sei bem agora, né, como é que funcionava isso, que avaliavam algumas mensagens para ter certeza que aquele espírito era, de fato, o espírito comunicante daquilo. Hoje em dia, eu acho que isso não existe. Se existir também, deve ser um grupo assim, muito restrito, e essas mensagens poucas assim, publicidades devem ter. Né? Talvez venham em livros, mas não da forma como veio essas 3, que foi assim, foi avassalador na rede. Né? Então, eu acho que a gente precisa ter assim, esse critério. E o critério para isso é, de fato, a gente estudar. Né? Quanto mais o tempo passa e quanto mais tempo a gente tiver dentro da doutrina, né? Como caminho devocional, eu gostei muito disso, estou trazendo para a vida, sabe? Como caminho devocional, eu acho que a gente precisa, de fato, estudar para que a gente não seja pego de surpresa ou não seja pego diante de uma situação como essa e não saiba como se colocar diante dela. Porque não é o que a gente vai dizer para o outro. Primeiro, aquilo tem que ser verdadeiro, tem que ser verídico para nós. O nosso comportamento, o nosso posicionamento diante de alguma questão que aconteça, como foram esses casos que eu citei. Perfeito, Cristina. É exatamente isso. É a utilidade daquilo que é dito que importa. Agora, você tocou no assunto da psicografia, e nós nos lembramos que no tempo de Kardec, a psicografia era praticamente o meio mais, vamos dizer assim, comum de comunicação na sociedade espírita, no meio espírita como um todo. Né? E a Kardec, inclusive, fala ali a respeito de uma coisa que eu não comentei, da identidade dos espíritos pela caligrafia. Né? Então, se ali o que está sendo atestado é a autenticidade pela caligrafia, nós entendemos que o tipo de mediunidade que né, que o espírito ali, ele pega mesmo na mão ou ele transmite as coisas de uma maneira tão ali bem vivida pelo médium que ele transmite na mensagem a própria caligrafia. Mas nós sabemos que a psicografia tem nuances que podem ser, que variam bastante. E a pessoa pode escrever por inspiração também. Mas em todos os casos, como você disse, o que importa é o conteúdo, né? É o que fica para nós. O que é bom. Claro que nós sabemos que quando um espírito se dá a reconhecer, isso pode ser muito importante para muita gente. Né? Nós, claro que isso é importante, mas quando a identidade gera dúvida, aí nós usamos esse critério, né? O critério de isso é bom, isso não é bom, isso está falando de um... Porque isso é fato. Quando nós vamos adquirindo experiência, fica muito mais fácil de discernir da qualidade daquele moral daquele espírito. Porque certas coisas já não nos pegam de surpresa. Né? A gente vê falar determinadas coisas, não é pela erudição da comunicação, é pela sensatez e pelo lado moral. Não nos esqueçamos jamais disso. Quem é que Jesus escolheu
para transmitir a sua mensagem. Ele escolheu pessoas iletradas, pessoas simples, pescadores, gente do povo. Isso a gente jamais deve esquecer. Então, essas criaturas, elas tinham uma ligação com a espiritualidade que era mais direta. Ela não passava pelo filtro da intelectualidade, que é o que nós vivemos, para selecionar aquelas coisas todas. Então, existe ali uma ligação mais direta, mais espiritual, que diz respeito justamente ao nosso... O crivo tem que ser o nosso senso moral, né? O filtro não é tanto intelectual, mas é mais moral. Então, se a gente adota esse critério, estejamos descansados. Kardec dizia que mais vale a gente adotar uma verdade do que ser enganado por coisas, rejeitar 1000 verdades do que adotar uma coisa falsa, né? Então, se a gente seguir esse critério, não importa ali, quem está ali, o que disse? Quem é? Não é quem é, o que disse? Qual é o conteúdo? Isso é que é importante. É isso. Vocês estão muito quietinhos hoje. Edmeia. Oi, Celso. Tudo bem, querida? Celso? Tudo bem? Com saudade? Eu conheci Dona Célia, frequentei algumas sessões de psicografia, de Olha, fato que era uma legal. coisa maravilhosa. Agora, eu tenho observado que o espiritismo passa por fases, né? No princípio, houve a fase dos fenômenos, certo? Para chamar a atenção, né? Uhum. Desculpe, uma pessoa me interrompeu. Uma pessoa me interrompeu aqui. Não, que isso. Então, nós tivemos fases, né? Fases dos fenômenos, né? Acho que foi para chamar mesmo a atenção. E, se não me engano, teve uma fase também de materialização. Sim. Depois, nós tivemos, há alguns anos, essa fase dos médiuns, grandes médiuns, de psicografia. Né? Agora, eu estou sentindo que essa fase desses grandes médiuns de psicografia passou. Pelo menos, pode ser que existam atualmente alguns médiuns que façam essas psicografias conforme Dona Célia fazia. Mas eu não tenho tido notícia disso. Será que essa fase também já passou? Na verdade, a gente tem que pensar no seguinte. Mesmo que tenha passado, né? O que importa é o legado. Só de Chico e Divaldo nós temos aí perto de 700 livros. É exatamente assim que ocorre. Ocorre por ciclos, né? São ciclos, exatamente. Olha, a sua observação foi muito rica de coisas para nós discutirmos, porque isso é a história do movimento espírita, né? Nós sabemos que as comunicações no tempo de Kardec eram principalmente psicográficas. Olha o que acontece hoje em dia. Hoje em dia, a vivência espírita tem muito mais psicofonia, né? As nossas reuniões, veio o André Luiz, trouxe ali aquele livro de Desobsessão como um guia para uma coisa que ele sabia. Nós já estávamos prontos para aquilo. Tudo isso começou com batidas na madeira, né? Então, o progresso, ele se multiplica, às vezes, de uma forma exponencial, porque quanto mais elementos, mais aquilo se multiplica, as possibilidades e todas essas coisas. E realmente, você tem toda a razão. Isso se dá por ciclos. Então, acredito que esses médiuns, hoje em dia, nós temos ali o Divaldo com o Manuel Filomeno de Miranda, trazendo muita coisa interessante para nós.
Mas nós não nos esqueçamos também que no próprio meio espírita existem aquelas pessoas que são sensíveis pela questão espetaculosa, pela questão que, que impressiona emocionalmente, e todas essas coisas. Estejamos à margem disso. Né? Nós percebemos bem claramente essa questão desses períodos, desses ciclos e todas essas coisas. Esses médiuns, eles existiram quando eles foram muito úteis e deixaram um legado. Isso é que é importante. São os nossos Moisés e os profetas, são as coisas que nós estudamos. Né? E nós somos sempre profundamente gratos por tudo isso que eles nos trouxeram. Cada coisa no seu lugar. Tudo isso é organizado, tudo isso é previsto. Nós estamos dentro de um grande planejamento e nós somos parte viva desse planejamento. Né? Desde lá de Hydesville, quando aquelas batidas ocorriam lá, nós estamos seguindo esse ciclo. Olha, uma das maiores riquezas que o movimento espírita, que o espiritismo nos trouxe, é o gosto pelo estudo. Nós conseguimos vencer a preguiça de ler. Muito pelo contrário, agora para nós é necessidade. Se a gente ficar muito tempo sem abrir um livro, a gente se sente mal. Né? Olha, por quê? Porque nós sabemos seguir esse caminho direitinho. Tudo isso é trabalho. Isso é um trabalho conjunto, e nós somos parte viva disso. Muito interessante a sua observação. Celso, eu estou curiosa agora para saber qual é a próxima fase. Será que alcanço? Certamente alcanço. Como será essa próxima fase? Certamente né? O que vem por aí? Né? Vamos aguardar, né? Certamente nós todos viveremos. Porque a humanidade está precisando de um lado ou do outro, né? Para continuar esse trabalho, né? Nós vamos viver sempre isso tudo. Né? Confiemos no que a vida nos reserva. Estejamos aqui ou já estejamos lá do outro lado, está aí, nós estamos já seguramente com um pé nesse mundo de regeneração. Né? Se Deus quiser, pretendo voltar. Já estamos aí. Então, cada um de nós vai ter o seu trabalhinho, a sua atividade, todos nós temos o que fazer. Está lá na pergunta 132, né? Existe ainda um outro objetivo na encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe cabe na obra da criação. Então, todos nós temos missões, todos nós temos o que viver, de que lado seja, se daqui ou de lá, tem importância. Eu quero o meu trabalhinho. Se eu estiver trabalhando, se nós estivermos trabalhando, nós estaremos muito bem. Então, a próxima coisa que acontecer, o próximo ciclo, a próxima situação que nós vamos viver, eu também fico curioso, mas eu fico principalmente confiante. Muito Exatamente. Muito confiante. Porque seja aqui, ou seja no plano espiritual, nós vamos continuar trabalhando, né? Eu pretendo, né? Sem dúvida. Continuar ajudando. Claro. Ajudando da divulgação da doutrina. Todos nós vamos ter. E o mais gostoso de tudo, o mais bacana de tudo, nós, do movimento espírita, que nós estamos aqui presentes, nós já temos vínculos entre nós que nunca vão acabar. Então, a gente vai se rever, vai trabalhar junto. Um dia, quando nós estivermos lá do outro lado, e você? Você era aquela pessoa que nós tivemos lá? E vai ser muito bom isso. Vai ser ótimo, né? Muito bom. Então, nós já estamos, vamos dizer assim, indissoluvelmente ligados. Isso aqui é bacana. Cristina, passei 5 minutos. Fazendo parte aí desse... Isso.
desse projeto espiritual importante, né? Que, assim, serve para cada um de nós e serve para todos nós juntos, né? Sem dúvida. Então, sem isso dúvida. aqui é bastante importante mesmo. Isso mesmo. Nossa, gente, desculpa, me engasguei. Então, depois desse estudo maravilhoso que a gente teve hoje, né? Pena que já está na hora de acabar. Eu gostaria de convidar alguém a fazer a prece. Alguém se manifesta de livre e espontânea vontade para fazer a nossa prece de encerramento desse estudo maravilhoso que a gente teve hoje? Já dei minha contribuição. Oh, meu Deus do céu! Vou passar a fazer você fazer a prece inicial e a prece final. Vou interromper o dinamizador e falar assim, calma que vai ter uma prece no meio que a Maria Helena vai fazer. Então, queridos, alguém poderia nos abrilhantar com essa prece final? A Márcia está na rua, nos acompanhando de fora, que bom, graças a Deus que ela está conosco. Quem mais poderia? Vamos lá, vou pela primeira da lista. Bárbara Lobo, gostaria de colaborar conosco na prece final? Pode ser uma prece simples, não precisa abrir câmera, só dar assim, uma palavrinha para encerrar o nosso encontro de hoje? E o silêncio nas fileiras. Então, eu vou pedir a dona Edmeia mesmo, porque a dona Edmeia eu sei que topa qualquer parada. Sobrou para mim, né, Cristina? A senhora é a próxima da lista, dona Edmeia. Eu estou fazendo em ordem aqui certinho. Uhum. Então, o que nós temos que fazer agora, além de levar o nosso pensamento, é agradecer muito essa oportunidade que nós sempre temos de fazer um estudo, de buscar a nossa evolução espiritual, que possamos continuar nesse caminho, nessa jornada em direção à luz. E essa jornada é necessário, que nesta jornada é necessário o estudo, sempre o estudo, e a proteção dos nossos mentores espirituais. Muito obrigada pela oportunidade que nós tivemos hoje de aprender mais um pouco, de estudar mais um pouquinho. E esse estudo, tenho certeza, vai nos ajudar também a clarear o nosso caminho em direção à luz. Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Obrigada a todos que estiveram aqui contribuindo para esses esclarecimentos, principalmente ao Celso, que fez uma palestra, fez um estudo tão interessante para todos nós. Senhor, obrigada por tudo. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, muito obrigada. Celso. Cristina, muito obrigado. Obrigado mesmo. Foi maravilhoso. Tá? Muito obrigado. Esperamos você em breve, né? Porque ano que vem você vai estar conosco mais vezes. Tá Gente, ótimo, muito tá obrigada. ótimo. Depois, Até a próxima no- semana, quando estaremos estudando daqui a 15 dias. no sábado eu estou lá na agremiação. Exatamente. Então tá. Então a Maria Helena vai lá Nos receber você. encontraremos lá. Eu também estarei lá. Tá ótimo. Até a próxima. Gratidão a Boa todos, noite. hein? Boa noite a Obrigado. todos. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite a Boa todos. noite. Tchau. Obrigado. Tchau, Obrigado, obrigada. Cristina. Eu que agradeço. Beijo grande.